Por que Deus mandou o dilúvio? Deus fez o dilúvio por causa da maldade da humanidade. Por causa dos homens, a terra estava cheia de violência. Por isso, Deus decidiu destruir sua criação. Mas Deus mostrou misericórdia por Noé, que era um homem justo. A humanidade era perversa e violenta, e só que fazia o mal. Isso entristeceu Deus, que decidiu destruir a humanidade. Deus também decidiu destruir os animais, porque foram afetados com a maldade dos homens. Gênesis capítulo 6, versículos de 5 a 7, diz assim: O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal, o tempo todo. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O Senhor disse: Eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 6, versículos de 5 a 7. Mas havia um homem justo chamado Noé, que obedecia a Deus. Então Deus decidiu poupar Noé e sua família. Ele avisou Noé sobre o dilúvio. Ele explicou como fazer uma arca. Noé creu em Deus e construiu a arca. Antes de começar o dilúvio, Noé e sua família entraram na arca junto com casais de cada espécie de animais, conforme Gênesis capítulo 6, versículos de 13 a 14. Deus destruiu todas as criaturas na terra, mas poupou quem estava na arca. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Gênesis capítulo 7, versículos de 13 a 14. Quais foram os pecados dos diluvianos? Bom, meus irmãos, aqui a Bíblia não fala, né? Quais são os pecados. Assim também como Sodoma também não fala quais eram os pecados, tá certo? Mas eu fiz uma comparação aqui, tá certo? Entre os diluvianos e os sodomitas, tá certo? Conforme aí a Bíblia aí, algumas passagens aí que cita aí os pecados de Sodoma. Então provavelmente, eu creio que também na época dos diluvianos também cometiam também esses mesmos pecados, né? Faça uma comparação entre os diluvianos com Sodoma e Gomorra. Provavelmente ambos cometeram os mesmos pecados. O povo de Sodoma e Gomorra cometeram muitos pecados que levaram à sua destruição. Tanto os diluvianos como os sodomitas não morreram apenas devido a um pecado. Eles morreram porque abandonaram completamente o bem e a justiça, se dedicando por inteiro ao pecado. Alguns dos pecados prováveis que tanto os diluvianos quanto os sodomitas cometeram, de acordo com Judas capítulo 1, versículo 7, Judas 1, versículo 7, então diz assim: de modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplos, né? Nesse caso é violência, imoralidade sexual, homossexualidade e estupro. A segunda passagem na Bíblia que eu encontrei aqui tem Isaías capítulo 3, versículo 9, que diz assim: o jeito que olham testifica contra eles, mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmo. Então a falta de vergonha, né?
Eles não tinham nenhuma vergonha, tanto os sodomitas quanto os diluvianos, né? Arrogância e desprezo pelos necessitados. De acordo com Ezequiel, capítulo 16, versículo 59 e 50. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados, eram ativas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Então, é mais ou menos assim, né? Então, aqui eu coloquei aqui 3 prováveis pecados que os diluvianos também cometeram também, de acordo aí com os sodomitas, né? Violência e imoralidade sexual, falta de vergonha e arrogância e desprezo pelos necessitados. Deus não ia destruir aqui a terra por causa de um pecado. A humanidade naquela época estava cheia de pecados, assim como a época de Sodoma e Gomorra. A destruição dos diluvianos, como também dos sodomitas, também serviu como exemplo. Um dia Deus trará castigo sobre todas as pessoas. Deus fará justiça, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Os ímpios receberão aquilo que merecem, mas Deus também tem poder para proteger os justos. Deus poupou Ló e também poupa aqueles que o amam, rejeitando o pecado que os rodeia, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 9. Então vamos pegar 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 6 a 9. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-os exemplos do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que vivia e ouvia. Deus é cruel? O dilúvio foi uma injustiça? Não, Deus não é cruel. E o dilúvio não foi um ato de injustiça. Deus não se agrada com a morte de ninguém, conforme Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Mas o pecado tem de ser castigado. O preço do pecado é a morte. As pessoas do tempo de Noé tinham abandonado Deus e se entregando completamente ao pecado. Mais tarde ou mais cedo, todos iriam ser castigados. Ezequiel capítulo 18, versículo 32 diz assim, meus irmãos: pois não me agrada a morte de ninguém. Deus não agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor: arrependam-se e vivam. Mas Deus não se alegra com o castigo. Ele mostrou sua misericórdia, providenciando uma escapatória, a arca. Noé foi salvo porque ele teve fé em Deus e obedeceu, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim: pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro de justiça, que o segundo a fé. A construção da arca levou muito tempo. As pessoas viram o trabalho de Noé quando o dilúvio aconteceu. Todos conheceriam Noé e sua história de como Deus tinha falado com ele, mas ninguém acreditou, ninguém entrou na arca. Escolheram ficar de fora, por isso morreram afogados, conforme 2 Pedro 2, versículo 5, que diz assim: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O dilúvio foi um sinal da justiça e da misericórdia de Deus.
Um dia haverá novo julgamento na humanidade, conforme Mateus capítulo 24, versículos 37 e 39. Todos que vivem no pecado, rejeitando a Deus, serão castigados, mas Deus já providenciou uma escapatória, Jesus é a nossa arca, a nossa única salvação. Quem se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como Salvador, receberá a misericórdia de Deus e viverá eternamente. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Mateus 24, 37 a 39 diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mas havia um homem justo chamado Noé, que obedecia a Deus. Então Deus decidiu poupar Noé e sua família. Ele avisou Noé sobre o dilúvio e lhe explicou como fazer uma arca. Noé creu em Deus e construiu a arca. Antes de começar o dilúvio, Noé e sua família entraram na arca, junto com casais de cada espécie de animais. Deus destruiu todas as criaturas na terra, mas poupou quem estava na arca. Conforme Gênesis capítulo 7, versículo de 13 a 14, diz assim: naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies. Todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Gênesis capítulo 7, versículo de 13 a 14. Fique na paz, meus irmãos.